Bom, agora a gente vai falar sobre a PEC das Praias, o projeto que pretende transferir alguns terrenos da União para proprietários privados e governos locais. Voltou ao Congresso, mas pedido de vista adia a votação. E sobre isso eu converso agora com Marcelo Rodante, advogado especialista em políticas públicas. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui de participar do Jornal conosco hoje. Boa tarde. Boa tarde, uma satisfação. Eu que agradeço o convite. Vai e volta, pedido de vistas, porque realmente é uma decisão complicada, né? Por um lado, a oposição a essa PEC diz que isso pode limitar que as pessoas, né, tenham direito de chegar à praia, que é pública, né? O que está previsto, inclusive, na Constituição. Como lidar com isso? Como fazer com que essas terras se tornem privadas e, mesmo assim, o acesso não seja negado? Olha, essa PEC, de fato, ela traz aí uma discussão grande que divisa. Se a gente for olhar hoje, a população, até mesmo acessando o site do próprio Senado, a população ela é majoritariamente contrária a essa PEC. Mas precisa ser esclarecido, né? Um ponto que é relevante essa PEC, ela não privatiza as praias em si, aquela região dos banhistas. Porém, o que se discute com essa implementação, com a transferência dessa faixa, né, de marinha, que é da União, para proprietários, para municípios, para os estados, isso pode gerar, na prática, uma dificuldade de acesso a essas praias. Então, isso precisa ser compreendido. A gente tem que entender o que diz exatamente essa PEC para ter boa informação. E o que ela faz? Ela está transferindo essa faixa de marinha para quem são os seus foreiros, aqueles que têm contratos de aforamento, para os seus ocupantes, para os estados e para os municípios. Mas isso gera realmente muita discussão e muita polemização, porque fica difícil de compreender qual que é o verdadeiro intuito. Quem atinge o interesse maior de quem? Da especulação imobiliária e por aí vai. E também tem um ingrediente que é fundamental, para mim o mais importante, que é o da questão ambiental, a segurança ambiental e os impactos que essa faixa de marinha pode gerar nos nossos ecossistemas e nossa biodiversidade. Então é um tema realmente muito complexo e que está dividindo muitas opiniões. Se ela passar juridicamente, se houver mais impacto ambiental, como cobrar isso? Vai ser mais fácil cobrar ou mais difícil? Vai ser mais difícil cobrar. Hoje, quer queira, quer não, essas faixas são de marinha, são públicas, são da União, e você tem ali uma limitação, porque você tem os contratos de aforamento, que são os foreiros, que têm parte, e eles pagam, né, o foro, e quando eles fazem a transferência, eles pagam o laudêmio. Você tem os ocupantes regulares, que são aquelas condições provisórias, e eles pagam a taxa de ocupação. E você tem aquelas ocupações irregulares, que não estão regradas, nem por ocupação e nem por aforamento. E a grande questão o que essa PEC geraria em termos práticos? Isso é difícil de equalizar. A ideia da PEC, o que está por trás da PEC é até que simples. Lendo a PEC, ela é uma PEC de poucos artigos, né? E essa ideia de que essa faixa ela não é historicamente mais tão relevante, muito embora em vários países a costa seja protegida e seja normalmente da União, você não sabe o que vai gerar em termos de especulação. Essa questão do acesso é importante, porque você pode não proibir o direito, mas imagine que grandes áreas elas levem as pessoas a ter dificuldade de acessar estacionamentos caros ou distantes. Então, assim, ela realmente traz aí um problema para ser pensado. Isso pode impactar também o setor da pescaria? Como é que os pescadores poderiam fazer esse caso essa PEC passar? É outro ponto. Essa população que vive justamente nessa faixa e que muitos deles têm, inclusive, isenção desse pagamento dessas taxas, por serem pequenos e serem projetos sociais. Eles podem sofrer com a especulação imobiliária. É muito difícil da gente prever o efeito prático que uma implementação dessa possa gerar. Por mais que vá se falar que essa transferência vai acontecer ao longo de 2 anos ou mais, que eu nem acredito, né? Já tivemos uma PEC no passado que lidou com isso, com essa questão em 2005, e assim, a questão prática ela é muito diferente daquela que está disposta naquele regramento. Então, a possibilidade deles serem prejudicados ela é grande. Se você afetar o ecossistema, a biodiversidade, isso pode prejudicar, o acesso que eles podem ter, especulação imobiliária nessas áreas, a venda dessas áreas, as discussões vão ser inúmeras
a respeito de ocupações irregulares. Há quanto tempo você está lá? Quem é que está lá? Como que você faz essa prova? Ou seja, é um texto simples, direto, com uma ideia inicial justa. Não vamos mais pagar laudêmio, foro e taxa, porque isso vai para a União e não tem uma contraprestação, isso onera os proprietários. Essa discussão ela é justa, mas ela também poderia ser direcionada de outra forma, com uma diminuição do pagamento das taxas, algumas maiores isenções. Então, assim, a minha preocupação, e que eu vejo revelada em grandes pesquisas da população hoje, é como isso vai se dar na prática. A ideia é boa, mas há interesse de quem? Essa discussão ela é muito viva. Bom, a gente está também com o nosso comentarista Gustavo Segré, que tem uma pergunta para você, professor Segré. Tenho sim, Marcelo. Boa tarde. Há muitos anos atrás, a primeira cidade que eu visitei quando vim ao Brasil foi Salvador. E eu lembro, e vou fazer menção dos hotéis, porque eles não estão mais funcionando. O primeiro que eu me hospedei era um dia na Praia Hotel, e justamente em frente, na cidade de Salvador, estava o Bahia Autumn Palace, que tinha sido recentemente inaugurado. Claro, para ir à praia, que ficava depois do hotel Bahia Autumn Palace, tinha que entrar no hotel. E aí impediam a entrada de pessoas que não estivessem hospedados dentro do hotel para chegar ao acesso à praia. Ou seja, a praia era pública, mas para chegar tínhamos que ir nadando. Isso estou falando de 42 anos atrás. Não precisava dessa PEC das praias para cuidar disso. A pergunta concreta, e tem muita gente com essa dúvida, a PEC vai resolver essa questão, aproveitando que sem a PEC já era difícil chegar à praia? Imagina com a PEC funcionando. Eu acredito que não. Acho que ela vai agravar esse quadro de acesso às praias. No papel, na lei, fica muito claro que essa praia, essa parte do banhista, ela é pública e ela tem que ter acesso. Mas a gente sabe que existe, às vezes, uma diferença amazônica entre aquilo que a lei diz e aquilo que tem acesso. Então, ter o acesso à praia, como você mesmo citou, isso já há muitos anos atrás já era uma questão. E isso vai poder, sim, ser agravado. Isso vai poder, sim, trazer mais discussão e mais desconforto para um lugar que ele é, por natureza, muito democrático. As pessoas têm que ter o direito de conseguir acessar as praias. Isso é muito importante para a população em geral, para você ter o seu lazer. E qualquer obstáculo a isso, na prática, ele tem que ser pensado muito. E, de novo, eu repito aqui a questão que essa faixa de marinha, ela tem um efeito de proteção ambiental muito grande. Hoje, para você fazer uma construção num terreno que é da União, você tem que passar por vários procedimentos e existe algum tipo, sim, de fiscalização. Sendo uma faixa pública, ela não está sujeita ao escapião e por aí vai. Modificando esse regramento, você vai ter muito mais discussão fundiária do que a gente tem hoje e com esse risco que você apontou. Ele é um risco verdadeiro, o acesso, não a praia exatamente. Lembrando que a pré-amar, né, a gente mede a pré-amar lá de 1831, para a gente ter a ideia de onde começa essa faixa, 33 metros para dentro do continente é essa faixa de marinha pertencente à União. É esse espaço que a gente está discutindo. Tem ainda a especulação imobiliária, né? O fato de isso ficar mais a cargo aí de prefeituras ou estados pode facilitar com que essas áreas sejam degradadas e outras construções aconteçam ali do que hoje, neste momento, né, professor? A urbanização dessas áreas ela vai acontecer e é algo que a gente tem que tentar evitar por conta da questão ambiental, sim, de fato. Aquelas terras, aquelas áreas não ocupadas pela PEC, elas podem ser transferidas para os municípios. E os municípios vão, então, poder fazer essa expansão urbana. E a pergunta que quer ficar é, não está bom do jeito que está? A população não consegue acessar hoje as praias? Nós já não temos desafios nas nossas praias em termos de alta população, violência, a questão do cuidado da poluição que é gerada nas praias, isso já não existe. Então, assim, a gente vai dificultar ainda mais essa situação. Eu realmente, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que essa PEC ela tem que ser repensada ou modificada se o objetivo dela é aliviar cargas de foro e laudêmio. Se o interesse é outro, eu acho que essa PEC ela vende algo que vai custar caro para o Brasil. Professor Marcelo Rodante, advogado especialista em políticas públicas, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao Fast News. E uma boa tarde para você. Boa tarde, eu agradeço. Tchau, tchau.